O Vesúvio, um gigante adormecido. Um dos vulcões mais famosos e perigosos do mundo está localizado em uma proximidade assustadoramente próxima e visível para mais de 5 milhões de pessoas, a apenas 13,7 quilômetros a leste-sudeste do centro de Nápoles. A imponente estrutura do Monte Vesúvio, que classifiquei como o terceiro vulcão potencialmente mais perigoso do planeta, ficando atrás apenas do Taal nas Filipinas e do Krakatoa na Indonésia, é uma ameaça constante. Só de olhar para este vulcão é fácil perceber que ele possui um histórico explosivo e destrutivo. Uma enorme cratera no topo, com 300 metros de profundidade e 600 metros de largura, foi formada por uma poderosa erupção em 1906. E a borda íngreme da caldeira, um remanescente da cratera, marca o que restou do Monte Somma, o vulcão que precedeu o Vesúvio. No entanto, a razão pela qual o Vesúvio está tão profundamente enraizado na história mundial é sua erupção bem documentada e devastadora em 79 d.C., que notoriamente destruiu as cidades antigas de Pompeia e Herculano, causando a morte de 16 mil pessoas. Este evento marcou a primeira erupção vulcânica registrada na história. Aproximadamente um terço das vítimas desta erupção foram mortas pelo desabamento de telhados e pelo impacto de rochas projetadas. O restante foi morto pela intensa temperatura de 500 a 1000 graus Celsius das correntes piroclásticas e das surges, que incineraram uma área de 310 quilômetros quadrados. Essas correntes piroclásticas eram, em essência, um furacão de velocidade, uma parede de gases sufocantes e fragmentos de rocha do tamanho de carros que matavam qualquer um que encontrasse em segundos. Essa corrente piroclástica atingiu Pompeia em apenas alguns minutos após sua formação, percorrendo até 15 quilômetros de distância, incluindo partes da cidade moderna de Nápoles. E essa não foi a única erupção mortal do Vesúvio. Desde o fim da última era glacial, o Vesúvio produziu o 9º maior número de erupções altamente explosivas, V4 ou maiores, com um total de 13 erupções mortais que levaram à morte de um total de 23.200 pessoas. Só podemos esperar que o Vesúvio não entre em erupção novamente por muito tempo. Durante os 2.300 anos de registros escritos das erupções do Vesúvio, ele entrou em erupção em média uma vez a cada 45 anos. No entanto, isso inclui períodos com intervalos mais longos entre as erupções, de até 350 anos, junto com períodos em que ocorreram erupções mais frequentes, como as 26 erupções registradas entre 1631 e 1944. Como o Vesúvio está atualmente passando por um período de inatividade eruptiva de 80 anos, devemos estar imediatamente preocupados. Eu diria que não realmente. O Vesúvio já passou por períodos muito mais longos sem erupções. Além disso, as evidências científicas existentes sugerem que a erupção de 1944 marcou o fim de um ciclo eruptivo de curto prazo. Em outras palavras, podem se passar mais 1 ou 2 séculos até a próxima erupção. Nem todas as erupções do Vesúvio são verdadeiramente catastróficas. Embora raras, também ocorreram erupções completamente não explosivas que geraram fluxos de lava notáveis, como a que ocorreu no século IX. Aqui está uma breve história geológica do Vesúvio. O Vesúvio é um vulcão relacionado à subducção, criado pela colisão da placa africana sob a placa euroasiática. Embora o vulcanismo ocorra na região do Vesúvio há até 400 mil anos, temos um registro decente do vulcanismo apenas nos últimos 25 mil anos. Naquela época, um vulcão mais antigo existia no lugar do Monte Vesúvio, crescendo até uma altura considerável, o que permitia que a neve ocasionalmente caísse em sua estrutura. No entanto, este vulcão, conhecido como Monte Somma, foi posteriormente quase completamente destruído em uma erupção ultrapliniana V6, há 177 mil anos. Foi nesse ponto que o moderno vulcão Vesúvio começou a crescer. Erupções vulcânicas frequentes, principalmente de lavas e cinzas de composição basáltica traquiandesítica e traquítica,
construíram o vulcão. Um cone central reconhecível foi construído nos 7.000 anos seguintes. Muito poucas erupções ocorreram, mas aquelas que ocorreram se tornaram mais ricas em álcalis e poderosas. As erupções subsequentes em 6.900 e 42.420 a.C., esta última das quais destruiu vários assentamentos da Idade do Bronze na região, forçando as pessoas a fugirem a pé. Nos 2.100 anos seguintes, ocorreram pelo menos 5 erupções adicionais, de 1 a 2 ordens de magnitude menores que as erupções maiores mencionadas anteriormente. O Vesúvio tornou-se mais ativo novamente por volta de 200 anos antes de Cristo, com os 900 anos seguintes, incluindo erupções destrutivas em 79, 203, 472 e 685. As erupções, então, se tornaram menores e menos frequentes por um tempo, até que em 1631, uma poderosa e mortal erupção pliniana ocorreu, resultando na morte de 5.000 pessoas e depositando 30 centímetros de cinzas em Nápoles. Uma fase altamente ativa continuou pelos próximos 413 anos, com uma erupção notável em 1794, produzindo uma impressionante fonte de lava de 4 quilômetros de altura. A última erupção terminou em 1944, e o Vesúvio tem estado relativamente quieto desde então. No entanto, ele certamente entrará em erupção novamente. Quando isso ocorrerá? Só o tempo vai dizer e os sinais que ele produzir. Esse foi um pequeno resumo histórico e geológico do Vesúvio. Esse vídeo tem caráter educativo com a intenção de colocar vários cenários hipotéticos, com a finalidade de informar e colocar em discussão assuntos em alta na geologia. Se você se interessa por isso, inscreva-se, junte-se à nossa maravilhosa comunidade de pessoas interessadas e adoraria vê-los de novo com certeza. E ative o sininho de notificações, pois tem um vídeo meu todos os dias. Obrigado por assistir, deixe um like no vídeo e se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Agradeço pelo seu apoio contínuo e até a próxima atualização. Fiquem ligados.